Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, um dia após as eleições presidenciais, eu quero comentar dois temas que eu recebi mensagens de mais de 50 kitneteiros do Brasil todo, muito preocupados, primeiro com uma decisão e segundo com o futuro. Eu quero tentar trazer esse tema para responder a vocês e tentar deixar todos muito mais tranquilo, tentando trazer uma visão racional, sem emoção de um lado político ou de outro lado político. Meu objetivo aqui não é defender um lado ou outro. Meu objetivo é uma visão racional sobre a decisão, uma visão racional sobre o que eu acho que pode ser uma boa estratégia para os kitneteiros. Então houve ontem, no dia 31 de outubro, uma decisão do BAR. O BAR é o encarregado de uma instância superior tomar decisões que nos afetam. Eu vou chamar de BAR para evitar problemas aqui com a rede social. E ontem o BAR tomou uma decisão sobre despejo, que nos afeta diretamente, eu vou comentar com vocês, sobre reintegração de posse, que são coisas diferentes, tá? Então eu vou explicando isso nesse vídeo. Muitos me perguntaram se vale a pena investir em kitnets ou imóveis daqui para frente, pensando num cenário ruim. E eu vou comentar para vocês também a hipótese de um cenário ruim, qual é a minha visão sobre isso, o que eu faria, tá? Então eu vou comentar mais uma vez, sem lado político nenhum, tentando ser racional, não emocional, ok? Se você está chegando agora nesse vídeo, nesse canal nós temos uma série de vídeos técnicos, vídeos de gestão que dão dicas diretas de como economizar, de como tratar no dia a dia, dicas práticas, vale a pena dar uma olhadinha. Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho e dá uma olhada nos demais vídeos que eu tenho certeza que se você pensa no negócio kitnets, esses vídeos podem te ajudar. Além disso, se você já acompanha o nosso canal, não esquece de deixar o joinha aí embaixo que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Então, no dia de ontem, como eu falei, o BAR teve uma decisão relacionada ao processo de despejo e relacionada à reintegração de posse, destacando que são coisas diferentes. Integração de posse ligadas a moradias coletivas é uma coisa. Processo de despejo ligado a um contrato de locação é outra coisa. Ele, nessa decisão, afetou os dois pontos, mas a mídia está usando para um lado ou para outro de acordo com o que ela quer a decisão. Então eu li a decisão inteira, eu estava estudando isso até agora, para poder trazer informações, como eu falei para vocês, racionais, sem interpretação. Primeiro ponto, a decisão do BAR foi que, para reintegração de posse em habitações coletivas, o que é isso? Seria, por exemplo, uma invasão. Você tem uma invasão, no caso de uma fazenda, com muitas famílias, com muitos assentados, e o juiz vai emitir uma reintegração de posse. Nesse caso, o BAR sugeriu que tivesse uma comissão, avaliar o impacto social e dar ao juiz pontos para tomar uma decisão. Essa comissão deveria ter Ministério Público e outros interessados. Mas isso está relacionado à reintegração de posse. Ou seja, para nós kitneteiros, locadores de imóveis e de kitnets, não é essa decisão que nos afeta. Porém, na mesma decisão, ele proferiu sobre o adiamento de não poder ter despejos no Brasil. Lembrando que ele já tinha feito a proibição de despejo no Brasil, que venceria no dia 31 de outubro de 2022. E houve um novo pedido, prorrogasse a proibição de despejos no país, os processos de despejos relacionados a contratos de locação. A decisão foi que a proibição não foi prorrogada, ou seja, até 31 de outubro não se podia executar processo de despejo em contrato de locação devido ao fato da pandemia ter afetado a renda de muitos brasileiros. Nessa mesma decisão, declara-se que a pandemia está mais tranquila e os efeitos dela também amenizaram, portanto, volta a ser permitido a execução do processo de despejo no Brasil. Até ontem, então, estava proibido o processo de despejos em locações residenciais, regidas por um contrato de locação residencial. A partir de hoje, então, volta a ser possível o processo de despejo em locações residenciais. Então, essa é a principal diferença de ontem para hoje. Estou entrando no mérito se eu concordo ou não com a decisão. Eu estou apenas avaliando que, para a reintegração de posse, deve ter uma comissão que vai ajudar o juiz a tomar uma decisão. Para contratos de locação, a partir de hoje, volta a ser possível o processo de despejo residencial, quando está regido por um contrato. Então,
friamente falando, hoje, para locadores como nós, de imóveis, uma família, estamos melhores do que ontem. Não acho que esse seja o melhor cenário. Como eu sempre digo para todo mundo, eu não pretendo entrar num processo de despejo. Então eu tenho outras ferramentas, né? Trabalho com a prestação de serviço, trabalho com ferramentas para conseguir reaver o imóvel legalmente falando, sem precisar de um processo de despejo. Essa é a minha metodologia de trabalho, como já deixei claro para vários alunos do nosso treinamento. Como a gente consegue fazer isso dentro da lei. Lembrando que você não pode despejar alguém por conta própria. Isso é um crime e é muito perigoso fazer isso, né? Existem muitas consequências para quem pratica isso. Então existem outras formas legais de se resolver esse tipo de impasse sem depender da justiça. Também quero destacar para vocês que existe um projeto de lei, o deputado federal do Rio de Janeiro está tentando colocar no Brasil o processo de despejo extrajudicial. Que isso sim seria uma revolução, seria maravilhoso para nós. Mas ainda tem muito a se caminhar no despejo extrajudicial. Então não dá para a gente contar com isso nesse momento. Então, pessoal, separando o joio do trigo, tá? Para nós locadores, até ontem não era permitido o processo de despejo, de hoje em diante volta a ser possível o processo de despejo. Vai ser fácil? Não. O processo de despejo do Brasil não é uma coisa fácil. Mesmo falando de liminar, se alguém for comentar embaixo, eu sei que existe a possibilidade de liminar, muitas vezes a liminar demora 6 meses. E para mim, ficar 6 meses com o imóvel ocupado é inadmissível. Eu não levo isso em consideração. Eu preciso resolver isso dentro de um mês. Sempre conseguimos resolver dentro de um mês com ferramentas adequadas para essa solução. Não vamos deixar a emoção nos contaminar. Outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui. Muitos colegas me perguntaram: Alessandro, qual é a tua opinião sobre continuar investindo no Brasil em kitnets? Eu sigo algumas premissas e uma delas é: o bom investidor sabe tirar a oportunidade das crises. Então eu vou colocar aqui para vocês a hipótese de uma crise brasileira. Não estou dizendo que isso vai acontecer, que eu acredito que isso vai acontecer ou não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou pintando um cenário que muitos colegas têm trazido. Vamos contar com a hipótese de que no Brasil aconteça alguma coisa similar do que está acontecendo na Argentina. Na Argentina tem uma crise muito forte, a inflação está galopante, muito alta, uma desvalorização cambial enorme, muitos argentinos indo para baixo da linha de miséria. Vamos dizer que uma crise financeira viesse para o Brasil. Estou trabalhando com a hipótese que muitos pintaram para mim durante o dia. Eu entendo o seguinte: numa crise, as pessoas tendem a migrar de aluguéis mais altos para aluguéis mais baixos. Estou há muitos anos trabalhando com kitnet e eu hoje tenho vários moradores que eu não tinha antigamente. Acredito eu que é em função da crise. Então tem psicólogos, terapeutas, farmacêuticos morando nas nossas kitnets. Já vejo uma migração desse público, que às vezes tem uma renda um pouco mais alta, tentando controlar os seus gastos, tentando gastar menos com moradia, morando em kitnets, por exemplo, mobiliadas como as nossas. Se vier uma crise financeira, eu entendo que o investimento em kitnets pode ser uma oportunidade para gerar moradia com custo mais baixo para um público que precisa morar e precisa pagar por essa moradia inevitavelmente. Então eu acho sim que é uma boa hora para investir em imóveis compactos, para se investir em kitnets, de olho nesse público que pode migrar de moradias mais caras para moradias mais baratas. Além disso, pessoal, numa crise, aonde você prefere estar com o seu capital investido? Você prefere estar com o seu capital investido no banco, num fundo, em ações ou em coisas concretas que você consegue tangir? Eu prefiro estar numa crise com o meu capital investido em imóveis. Eu acho que é mais seguro. Alessandro, mas eu tenho medo de um comunismo, que venha o comunismo e eu perca o direito à propriedade. A Venezuela, que sim, tem vários problemas críticos, não se tirou o direito à propriedade de ninguém. E eu não acredito, sinceramente, que um país com as dimensões do Brasil, com o poder da população brasileira, consiga migrar para um modelo comunista que vai tirar a propriedade de alguém. Eu não estou falando que não pode vir uma crise, que muitas coisas podem acontecer para frente. Eu até acho que sim, que é uma possibilidade. Mas não acho que nós vamos virar comunistas, que vamos perder o direito à propriedade. Porque se isso acontecesse, vem acompanhado de uma enorme revolução. Num país enorme como o nosso, seria muito complexo controlar o regime totalitarista. Então eu sinceramente não acho que nós vamos ter nenhum tipo de comunismo forçado, porque seria muito difícil para o governo sustentar isso na população.
Essa é a minha opinião pessoal. Ou seja, resumindo, eu acho sim que é um ótimo momento para se investir em imóveis compactos. O que eu sempre digo para todo mundo: aposte em imóveis simples, com investimento mais baixo e, consequentemente, com um ticket, com um custo mais baixo, porque é esses que vão ter maior procura. E a possibilidade de vocês terem maior sucesso com esses imóveis é muito maior. Essa é a minha dica para vocês. Se você está pensando em investir, continue com seus planos. Não dependa do governo, dependa de você. Faça o seu plano, execute o seu plano, corra atrás do seu sonho, corra atrás da sua independência financeira. Com certeza, vocês vão multiplicar o patrimônio de vocês e rapidamente vão chegar numa possível independência financeira, numa aposentadoria, ou pelo menos em ter uma renda extra dentro de um negócio que te dá flexibilidade de horário, te dá flexibilidade geográfica e que você consegue gerenciar a distância e que você consegue ter bons retornos. Isso é mais importante, ter um bom retorno. Quando você tem um bom retorno, o teu patrimônio se multiplica rapidamente. E eu insisto, com imóveis simples, você vai conseguir ter um ticket menor e numa crise você não vai ser o problema, e sim você vai ser a solução para esse problema. Então, olhem a crise como oportunidade. Dessa forma, com imóveis simples, com imóveis com ticket bom, vocês sempre vão ter demanda alta de interessados. Selecionar moradores que estão aptos a pagar aquele valor que você colocou. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que você acha. Eu vou ficar feliz em responder. Mais uma vez, esse vídeo não tem apelo político para um lado ou para outro. Eu respeito a opinião de todo mundo, eu tenho a minha e respeito a opinião dos colegas. Mas sobre estratégia, sobre futuro, eu vou ficar feliz em responder o comentário de vocês aí embaixo. Vou ficar feliz em interagir. Também nos siga no Instagram, que a gente está colocando conteúdos diários sobre isso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!